que, para apurar inicialmente a reclamação de um cidadão que não ficou satisfeito em razão de ter pago ou de pagar um preço, um valor, uma tarifa diferente do cidadão nativo. Então foi iniciado em 2006 uma série de discussões. Essas discussões passaram por tarifa, passaram pela adequação do serviço, passaram por melhorias do serviço, pontualidade, embarque, preferências, cortesias, e esse procedimento ele veio se arrastando até 2013. É difícil dizer como se inicia essa concessão da balsa, porque a história que nós temos nesses processos aqui é uma autorização que remonta do departamento da Gerba. Então, eu acredito que nenhum dos senhores tem a ideia do passado remoto de alguma licitação que foi feita. E como é um transporte hidroviário, um transporte público, a nossa Constituição determina que seja feita uma licitação, mas não foi. E aí o tempo foi passando, o contrato, que era uma autorização, se transformou numa concessão, que depois foi passada para o município de Porto Seguro. Essa concessão venceu o prazo e não foi renovada a licitação, foi renovado o contrato de concessão, de modo que hoje nós estamos na segunda prorrogação de uma concessão, tá? Sem que tenha havido uma licitação lá atrás. Pois bem, então não conseguimos descobrir, né, a origem dessa licitação. Mas o tempo foi andando, então entendemos lá atrás que havia necessidade de resolvermos dois grandes problemas que o transporte da balsa ocasionava. O primeiro é uma questão ambiental. Todos nós passamos ali durante o dia, vai e volta, e a gente vê que o serviço ele exige manutenção das balsas. Essa manutenção é feita onde? À beira do mangue, em cima do rio. Esse serviço exige tina, tinta, zarcão, toda uma utilização de produtos esses que acabam caindo no rio, acabam indo ao mangue e acabam dispersando partículas no ar, que nós passamos ali constantemente respirando essas partículas. Então é um serviço que potencialmente danoso ao meio ambiente, danoso à nossa saúde. Então esse era um problema. E tinha outro problema também, que se referia à questão do consumidor. Olha, todos nós, quando compramos o ticket da balsa Atravessamos, nós temos o direito a um transporte seguro, um transporte de qualidade, um transporte eficiente. Pois bem, então iniciou-se uma série de reuniões com os representantes da Rio Buranhém, com os representantes da Rio Negro, para equacionarmos esses dois grandes problemas. Devo dizer que os prepostos da balsa, em momento algum, ofereceram resistência. Foram pessoas muito solícitas e trouxeram informações que eu acredito que muitos dos senhores nem sabem, assim que eu não sabia. Por exemplo, a informação de que estudante, que eles levam em consideração aquele uniformizado, não pagam tarifa, tem isenção de 100%. Informações de que a tarifa social, que é aquela que é cobrada logo no início da manhã, onde a maioria dos usuários do serviço público são trabalhadores, ela se mantém no mesmo valor há mais de 5 anos. Então, tem várias informações que foram passadas ao Ministério Público, que foram passadas, né, diretamente ao Centro Observatório, e por alguns vereadores que procuravam o Ministério Público, nós nos reuníamos, informações que a comunidade desconhece, de custos, de dificuldade em travessias, porque o leito do rio está se estreitando, então não tem como 3 balsas passarem ao mesmo tempo, tem que ter uma balsa indo, uma vindo, às vezes até a dificuldade de 2 balsas passarem ao mesmo tempo. Então foi uma série de rodadas de reuniões que fez com que nós pensássemos o seguinte: olha, o serviço ele é ruim? Não sei, talvez tenha suas deficiências, mas existe uma contrapartida social que os concessionários dão à comunidade de Porto Seguro e nós não sabemos. O Ministério Público, junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fez estudos ambientais e falou assim: olha, vocês têm esse passivo ambiental, o que é que vocês podem fazer? Então, eles ofereceram uma proposta
de recomposição ambiental. Um passivo ambiental de 15, 20 anos de degradação, de poluição direta ao rio, ao mangue, à comunidade, que foi assumida pelo pessoal da balsa. Mas havia necessidade também de nós adequarmos as tarifas. Pelo seguinte, pessoal, aqui é um contrato de concessão de prorrogação que ela tem uma cláusula muito tranquila a respeito da tarifa. Olha, o concessionário, ele recebe pelo preço que a comunidade paga. Esse preço, que é uma tarifa, ela será corrigida anualmente pelo índice oficial do governo aplicado aos transportes. Pronto, beleza. Que índice é esse? IPCA. Esse era o índice. Mas nós sabemos que os antigos gestores, e aí não me pergunte por quê, aleatoriamente expediam decretos, falaram assim, olha, o valor vai ser esse. E para eu expedir um decreto atualizando as tarifas, eu tenho que partir do estudo. Quanto é que foi a inflação, a variação da inflação no período de janeiro a dezembro? O período de janeiro a dezembro a inflação foi 5%. Então a tarifa teria que ser corrigida em tese pelo contrato de concessão em 5%. Mas isso nunca foi feito até então. Até a última não, que a última foi da gestão atual, mas até o penúltimo decreto, os valores das tarifas eram feitos aleatoriamente. E todos os gestores, além de expedir um decreto aleatório, jamais consultaram quem? A Câmara. A Câmara, a todo momento dessa discussão, passou ao largo, porque os gestores não enviavam para a Câmara o pedido para se manifestar a respeito das prorrogações da concessão, e isso é uma prerrogativa da Câmara. A lei orgânica do município determina que concessão, prorrogação, a Câmara deve necessariamente analisar e discutir. Por que isso? Para ver se é viável, se é interessante para a comunidade. E a Câmara passou ao longo desses 20 anos alheio. Os decretos que não teriam a necessidade da intervenção da Câmara, mas a Câmara jamais foi informada desses decretos que autorizavam essas tarifas, o aumento das tarifas. Pois bem, todos esses decretos, ele tinha um vício de forma. Vinha um decreto falando, a tarifa a partir de janeiro é tanto, mas não tinha um estudo para aferir quanto que seria esse tanto. Tínhamos resolvido a questão ambiental, passaríamos agora a resolver o quê? A questão da tarifa. Então, uma negociação de rodadas foi solicitado ao Centro Técnico do Ministério Público um estudo, pegando todos os decretos que nós tínhamos em mãos, com o valor da tarifa inicial, aplicando o índice a esses decretos, para nós vermos quanto que seria realmente a tarifa justa, com base no decreto. Paralelo a isso, foi quando a comunidade começou a marchar, houve uma preocupação do gestor municipal, e aqui eu posso falar, a prefeita Cláudia, no seguinte sentido, olha, ela também entendia que a tarifa não estava adequada à comunidade. Mas havia um contrato que tinha que ser cumprido. De um lado, o direito do concessionário em receber a sua tarifa. De outro, o poder do concedente, numa canetada, resolver o problema. Mas seria justo que o município, a quem realmente dá o aumento e quem diminui, numa simples canetada, sem um estudo, reduzir a tarifa? Estaríamos provocando um prejuízo para aquele que presta o serviço. Então, de uma forma tranquila, serena, conversada, consensual, aguardou-se então esse estudo técnico. Esse estudo foi feito e assim que ele foi concluído, uma nova rodada de negociações veio com o pessoal da balsa. Chamamos os concessionários e mostramos, olha, existe esse estudo. O que vocês podem fazer em relação à tarifa? Em momento algum, senhores, foi imposto. Foi mostrado o estudo, o valor que cada tarifa deveria ter e o que os concessionários poderiam fazer dentro daquela realidade. Numa terceira reunião, os concessionários chegaram com uma proposta. Falaram assim, olha, nós podemos fazer isso. Isso é o valor que chegamos e podemos oferecer para a comunidade. E aí eram valores que estavam, alguns deles, abaixo do que foi estudado pelo Centro Técnico do Ministério Público. Alguns valores mantinham o mesmo patamar, de modo que
com estudo na mão de viabilidade técnica de uma tarifa justa, um acordo firmado Ministério Público, concessionários e executivo, veio então o decreto, o último decreto que teve a respeito das tarifas, e esse decreto foi expedido de modo que no dia 1º de agosto, salvo engano, entrou em vigor as novas tarifas da balsa. Mas até chegar a isso, teve uma série de rodadas de reuniões, né, que a comunidade então ficava aflita: não vai abaixar, não vai reduzir, está caro, não está bom, está ruim o serviço. Mas o Ministério Público, Central Observatório, Câmara de Vereadores, vereadores presentes, né, secretários municipais de meio ambiente e prefeitura resolveram de forma consensual a chegar a esse valor. Então, de 2006 para cá, essa é a história que eu consegui resumir para os senhores, tá? Se os senhores me perguntarem assim, tá bom o serviço, eu diria que falta algumas coisas ainda que poderia ser melhorado, mas eu acho que está melhor do que estava no ano passado. Se os senhores perguntarem, a tarifa está alta, eu acho que não está um valor ainda acessível a toda a comunidade, mas está um valor ainda que a gente pode perceber sensivelmente nos nossos bolsos.